Eu estou aqui na Geplar e eu tenho uma novidade em construção para você. Vem comigo! Gente, eu estou aqui na Geplar e eu tenho uma novidade incrível para vocês. Nós vamos conversar com o Alexandre e entender mais desse projeto, desse evento, que eu acho que é um evento que está acontecendo hoje aqui em Friburgo. Alexandre, me conta um pouquinho o que é esse steel frame que está encantando as pessoas, que a gente tem visto em várias obras. O que é isso? O steel frame é um sistema construtivo muito utilizado no mundo inteiro, né? Principalmente Estados Unidos, Canadá, aqui no Chile, a Argentina usa bastante, a Austrália usa demais, Nova Zelândia é o principal sistema. Enfim, é um sistema construtivo que tem algumas características, né? E eu acho que a melhor característica dele é a versatilidade, né? Porque em termos de resistência, qualidade, é insuperável, né? É um sistema que utiliza a estrutura de aço para se formar as paredes, e essas paredes já são a estrutura da casa. Então não se cria colunas para se construir a casa. A própria parede já divide o peso todo da casa, é muito inteligente, né? Já divide o peso todo da casa e aí, depois da estrutura montada, aí se vai fazer o revestimento. Na parte de dentro se faz revestimento com chapa de gesso, com chapas especiais de gesso ou outro tipo de chapa. Na parte de fora se reveste com membranas de impermeabilização e com chapas ou até mesmo embolso de obra, como é normal. Depois da obra concluída, igual a essa aqui, nós estamos numa obra de steel frame, ela não apresenta a característica assim, você não identifica que ela é de steel frame. Você identifica sim que é uma obra bem acabada, as paredes são retas, o rodapé, na hora que você olha o rodapé, é impressionante, que tá todo retinho, né? Porque é difícil. Mas no caso do steel frame não, né? Porque a chapa é reta, então fica tudo reto, né? Na hora de fazer o acabamento é mais fácil, as chapas são retas, é mais fácil de pintar, enfim. O que me encantou, né? Até o que me trouxe aqui, é a praticidade. Me conta qual é essa diferença que tem da alvenaria normal, essa obra normal, né? Que todo mundo tem pavor, para desse processo dessa construção a seco, porque eu achei fantástico. Fala um pouquinho sobre isso. O steel frame, ele é todo muito leve, é impressionantemente leve. Uma parede, ela pesa 60 kg por metro. Então esses materiais são muito leves, eles têm uma facilidade para chegar em cima e a montagem é muito rápida. E de uma resistência muito grande. Se você não tiver a laje de steel frame que vai ser feita, né, que é uma estrutura de aço, e depois coloca-se uma chapa, e depois pode-se levar uma camada de concreto também, esse material ele ajuda a travar a obra antiga, ele já ajuda. Agora, se é mais barato, nesse caso, ele já é absurdamente mais barato, porque o que acontece é o seguinte: eu já vi muitas construções dessas que se fazia colunas em volta da casa, né, abre-se sapata. No caso do steel frame, zero, não precisa, é muito, muito leve. E ele, como eu já disse, ele vai ajudar a travar mais a casa ainda, né? Claro que tem que ter uma avaliação do engenheiro para se fazer essa construção. Mas fazendo essa comparação de que não tem que fazer o reforço e você pode construir a casa em cima, olha, a diferença de preço é enorme. O steel frame se torna muito viável. A resistência do aço é maior do que dos outros materiais, né? E como a quantidade de perfis que tem, de colunas, vamos dizer assim, dentro da parede, isso faz com que a carga se divida, né? Então, resistência contra vento, nossa, e o sistema ele é todo parafusado ou na laje de baixo, ou no alicerce, ou na casa em cima. O que acontece? Ele é todo parafusado. Então, essa resistência, a gente não tem problemas, quer dizer, está tudo dentro da norma estabelecida para resistir a vento, resistir a fogo, né?
E nós temos uma característica também, o steel frame tem uma característica muito interessante. Essas paredes não dão umidade, porque elas são feitas de uma forma que elas são impermeabilizadas, né? Existem uns produtos para se colocar a parede, vamos dizer assim, que não deixa com que a umidade passe. Que é muito comum em Friburgo, né? Olha, a umidade em Friburgo ela é muito comum porque os terrenos são úmidos, então existe uma pressão de água empurrando para dentro da parede. Sim. Isso chama capilarização, né? Ela vai empurrando a umidade. Isso não acontece. Você já pensou, você tem uma parede que você nunca vai ter que mexer no embolso por causa... Maravilhoso. Não, é. E outra coisa, não mofar também a parede, porque acontece o seguinte, o fato todas as paredes dentro do steel frame, ela tem que ter lã de vidro, faz parte do sistema ter lã de vidro para não ter condensação dentro do sistema. Isso faz com que o isolamento acústico e o isolamento térmico seja muito melhor também. Outra coisa muito interessante, que eu adorei esse produto, porque se você tem um vazamento ou você tem algum problema elétrico, primeira coisa, quebra a parede, né? O que é um caos dentro de casa. Nesse caso, você quebra, é isso? Como que é isso? Porque você serra a chapa de gesso, e aí depois você recompõe ela. Fácil, com estrutura, parafusa. Então é mais simples. Não, o steel frame ele está completamente de acordo com o mercado. Você não consegue fazer uma alvenaria muito mais barata do que o steel frame de jeito nenhum. Até pelo contrário. Dependendo da situação, você vai conseguir fazer o steel frame mais barato do que a alvenaria, né? O que acontece é que o steel frame é rápido. Você monta aquilo rápido, você monta uma casa de 100 metros quadrados em um mês. Quanto tempo leva, em média, tá? Uma casa dessa para ficar pronta? Depende muito do que é o alicerce, o tipo de telhado, tem uma série de variáveis aí. Mas vamos imaginar, uma casa de 100 metros quadrados, 3 quartos, o que acontece? Tem que fazer um alicerce. Esse alicerce pode demorar de 15 dias a 2 meses, dependendo do terreno. Vamos falar um mês. Um alicerce. Vai ser feito um alicerce de concreto comum, né? Se monta a casa de steel frame, as paredes, forro e telhado, se monta mais ou menos em um mês. Se monta ela todinha. E eu acredito que mais uns 2 meses se faz o acabamento dela, né? Quer dizer, se eu comprar um terreno hoje, daí 3 meses eu tô com uma casa pronta, mais ou menos isso? 4 meses é normal. Aí eu te digo, o steel frame, esses perfis de aço, né, que compõem o steel frame, é o melhor material para telhado. E barato. Ele atende qualquer tipo de telha? Qualquer tipo de telha. A preço de... A gente faz até uma comparação, ele sai mais ou menos ao preço de uma madeira que hoje está se usando, que nem deve ser usada, porque ela pode dar muito cupim, que é o eucalipto. O steel frame hoje tem preço quase de eucalipto. É impressionante. Porque ele tem tanta resistência que ele não precisa de muita estrutura. Então gasta pouco material, como ele gasta menos material, acaba sendo mais rápido, porque você tem que colocar menos material, com certeza, menos materiais, e nunca mais você mexe no seu telhado, porque ele não vai empenar, não vai dar cupim, né? Então é o melhor material que se tem para fazer telhado. Não tem nada parecido. Nada ganha do steel frame no telhado. Qual é o primeiro passo na hora de procurar a Geplar? Já veio com o profissional? Ou vocês indicam profissionais? Vocês têm uma equipe? Como que é isso? Olha, com relação a você formar um orçamento, é muito importante você ter um projeto, né? Porque aí você vai ter assertividade. E o steel frame não dá para ficar assim, ó, vamos fazer uma paredinha aqui, não vamos, tá começando a tijolar, não é isso. É entrar e fazer. Então, o projeto é fundamental. Você ter um arquiteto de sua confiança, ou a gente indica uns arquitetos aqui, a gente tem vários arquitetos trabalhando com a gente. O steel frame não depende de uma especificação diferente. Ele vai se adequar ao projeto, não é o projeto que vai se adequar ao steel frame. Então, mas para se acertar o orçamento, para que a gente não perca dinheiro exatamente, até fique mais barato, projeto super bem definido. Então a pessoa chega aqui, se ela chegar sem projeto, a gente indica como fazer o projeto. Dá noções de custo e tal, para fazer uma casa desse tamanho, mais ou menos, com essas características, vai ficar mais ou menos, então não erra muito não. A gente, pela experiência que a gente tem
acerta bem os valores. Na hora que vai fazer as contas parede por parede, é impressionante, fica muito próximo do valor que a gente estima. Mas para acertar mesmo tem que ter projeto, é muito legal. Simples, prático e com bom preço, ou seja, custo-benefício. Agora eu vou fazer um desafio aqui para o Alexandre, hein? Nós vamos voltar aqui uma outra vez e eu quero falar de outras coisas, como a parte de decoração, que isso também envolve, que é bem legal, eu vi que é bem bacana se você já adequar dentro do projeto a parte de decoração, teto, enfim, você tem inúmeras opções, né? E a outra desafio é que você consiga alguém que já tenha feito uma casa, esteja morando e que possa dar um depoimento pra gente. Você consegue pra gente? Algumas pessoas, inclusive são clientes satisfeitos, né? Isso é muito legal. Aliás, o steel frame, a gente andou procurando na internet se tem alguém falando mal de steel frame e tal. Até agora não achamos ninguém falando mal de steel frame, não. É impressionante. Tem algum lado ruim desse projeto do steel frame? Tem alguma coisa que não é legal? Existe isso? Eu não sei se por necessidade eu acabei virando vendedor, né? Então o vendedor ele acaba falando só das vantagens. Uma vez eu falei para um cliente o seguinte: o único problema é que eu acho que o fluxo financeiro é muito rápido do steel frame. A gente está acostumado a fazer a obra devagar e desembolsando devagar. E o steel frame, por exemplo, vai fazer uma casa de um mês, eu preciso resolver o pagamento próximo de um mês. Então, vamos dizer assim, ele necessita de financiamento. Eu acho que seria essa uma coisa que é bom por um lado, mas é uma realidade nossa de ir fazendo as coisas devagar. Eu não vejo como problema por duas questões. Primeiro, que você tem a Caixa que, enfim, você faz o financiamento e consegue essa praticidade. E a segunda, que hoje você entrar em uma reforma ou em uma obra com pouco dinheiro é complicado, né? Porque você para com a obra, enfim, começa, termina, que nem é o caso. Então eu acho que quem quer fazer uma obra, quer praticidade, quer rapidez. E é isso aí, acho que é o produto, é o tipo de construção certa, né? É o futuro, é a tecnologia. Alexandre, grata por tudo, grata pela sua entrevista, eu tô assim encantada e eu vou voltar para saber um pouquinho mais desse projeto, enfim, dessas construções, tá bom? Grata a você. Ok, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar mostrando o nosso trabalho. Obrigada. Obrigado. Galera, bye bye, vem pra Geplar, porque eu me surpreendi e você também vai se surpreender.